Boa noite, tudo bem? Estamos aqui com mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema de hoje é Dança e Terapia do Som, com o queridíssimo convidado Alisson Freire. Bom, pessoal, só para lembrar que hoje é a nossa 90ª live desse projeto que começou dia 30 de março com uma ideia como se fosse uma ação para esse momento de quarentena. E deixa eu ver mais o que. Ele já tá. Opa, ele acabou de chegar. Opa, calma aí, deixa eu convidá-lo. Tudo bom? Seja bem-vindo, Alisson. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Tá me ouvindo legal? Tudo jóia. Bom, Alisson, eu tenho lido um poema do livro Pensamento Dança toda vez, todo o início, né, das lives. E hoje, livro Pensamento Dança do professor e poeta Igor Fagundes. Certo. O poema de hoje é Escuta. Né? Por que será? Vamos lá. Não basta, não basta a música do mundo afora para que a dança apanhe a pele em flora. Por dentro o corpo entoa errante nota e traz pinturas cuja sombra borra o som das luzes que o silêncio forja. Escuta na medula óssea a ópera de tua ventura e na coluna a corda, a partitura. A escoliose histórica, pois Deus te move ao certo em danças tortas, mas um balé secreto em ti discorda. E cobra de teu gesto a exata forma onde o mistério se concentre em tocha ardente na epiderme e que desloca. O escuro, dos porões ao sol de um sótão, por sobre a mão que acolhe a dança cósmica. A notação do movimento escora-se num tempo que nos fala pelas costas. E, à frente, só sem face é que se mostra. Ainda que no barro esculpa a nossa e morda o rabo, o que no agora é cobra. Não basta ouvir as músicas por fora. No teu veneno interno, tu te provas, até que a dança enrosque-se na sobra de infernos que te encravam sob a sola dos pés, na escarpa e sobre a tua cólera. Lindíssimo poema. Mais um poema aí do professor Igor Fagundes, do livro Pensamento Dança. Yes. Bom, seja bem-vindo novamente, Alisson Freire, lá do Ceará. Maravilhoso! Vocês vão saber um pouquinho mais do trabalho dele daqui a pouquinho. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais especificamente da área da dança contemporânea, alongamento e dança de rua. Também sou fotógrafo, videomaker e também, mais recentemente, venho trabalhando com marketing digital. Sou graduando em dança na UFRJ. Bom, essas lives fazem parte de um projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. O tema de hoje é Dança e Terapia do Som. Mas por que, Júlio, dança e terapia do som? Cara, isso é muito interessante, como que, independentemente se é terapia ou se é uma outra estrutura que traga o som ele entra, penetra o nosso corpo, mesmo você fechando os seus ouvidos, mesmo você sendo surdo, porque é uma vibração que, por conta do nosso corpo, que ele é baseado na sua maior composição de água, a água, ela recebe toda a frequência sonora. Então, se o nosso corpo, na sua grande maioria, água, então todo som que é à nossa volta, ele penetra o nosso corpo, querendo você ou não. Então, do mesmo modo que você recebe a frequência sonora, você também emite a frequência sonora. Então, como é que isso também, ela
você pode relacionar com uma dança, né? Entre o diálogo, entre quando você emite o som do seu corpo, quando você recebe também esses sons que estão à sua volta. Então, como que isso também, uma visão terapêutica que o Alisson Freire vai trazer para a gente, de uma maneira muito especial, porque a gente precisa ter, a gente precisa, né? A gente pode ter essa possibilidade de perceber o som como também um elemento criativo dentro de uma proposta de terapia. Então, isso quando eu conversei com o Alisson, isso para mim ficou mais ainda reforçado dentro do que eu já pensava sobre o som. E, bom, acho que isso foi um pouco do que eu pensei quando eu convidei o Alisson a partir, tem uma coisa importante, da Carla Cavalcante, que foi uma das convidadas quando falamos sobre dança. Calma aí, gente, porque é muita coisa. Calma aí. Dança e empoderamento feminino. Isso, dança e empoderamento feminino. Quer falar dança e dança do ventre, dança não, é dança e empoderamento feminino, que está lá no IGVT. Então, ela que sugeriu o Alisson, eu falei, cara, era isso que estava precisando para trazer para a live, trazendo a música, o som, de uma maneira muito mais poderosa nesse sentido de criação também de movimento e pensar o todo nesse corpo. E é isso. Seja muito bem-vindo, Alisson. Valeu, Júlio. Muito obrigado pela abertura, tá? Suas falas muito coerentes. E é isso, a nossa fala de hoje, justamente, você já deu uma spoilada boa aí sobre o que a gente vai falar, conversar aqui hoje. Juntar esses dois assuntos que sim tem uma grande relação, tá? Para quem não me conhece, Alisson Freire, músico, sou graduando em música da Universidade Federal do Cariri, sou natural do Crato, do Ceará, e eu também trabalho, quer dizer, não agora por conta da pandemia, infelizmente, mas eu estava trabalhando, né, na ARCA, na Associação dos Reikianos do Cariri, no Juazeiro do Norte, com aulas de meditação e terapia do som. Então, falando um pouco sobre como eu iniciei esse trabalho, antes de falar dele propriamente dito, primeiro eu fui ligado a esse assunto pela Carla. Então, a Carla que está aqui hoje acompanhando a nossa live, que ela vai se interagir bastante aqui no bate-papo, foi ela quem me trouxe mais para esse assunto, tá? Tanto da espiritualidade como de outras questões mais holísticas. E aí eu passei a conhecer sobre a terapia do som justamente depois de algumas formações que a gente fez junto. Inclusive, a nossa primeira, uma das primeiras, que quando ela me conheceu, ela me trouxe a esse meio, assim, esse meio holístico. A gente fez um curso chamado Som Interior, que a gente passou a conhecer bastante coisa. Então, era realmente um compilado de terapias alternativas, de terapias holísticas, que a gente passou a conhecer. Eu, depois desse curso, eu realmente comecei a me antenar mais a esse assunto da terapia do som, principalmente porque é uma vontade minha, porque eu sou ainda muito jovem, né? Uma vontade grande é de fazer musicoterapia. Então, um dos assuntos que também me atraíram bastante é a terapia do som, que também está atrelada, mas não é a mesma coisa. Então, aqui eu já vou fazer uma certa diferenciação das duas coisas, tá? A musicoterapia, seja algum musicoterapeuta que esteja assistindo, né, vai entender bem que é uma profissão com CRT e tudo, então é uma profissão respeitadíssima, tá, da área da saúde, em que trata realmente de forma como é que eu posso dizer, presente, tá, os pacientes que fazem essas terapias com a musicoterapia. Já a terapia do som, como é uma prática mais alternativa, ela é mais, como ela é ligada, digamos assim, a um âmbito também religioso, porque falando de terapia do som, eu particularmente, quando eu estava curioso em saber, eu pensei justamente nos monges budistas, nos monges lá que estão no Oriente, né, com aquelas taças tibetanas enormes. Eu já imaginei justamente esse ambiente. Então, quando eu passei a conhecer a terapia do som, eu vi que também é um assunto bem amplo, mas tem essa diferença. A musicoterapia usa realmente de ferramentas musicais. Já a terapia do som usa de ferramentas sonoras. Mas não que um ou outro vão usar, né? A musicoterapia propriamente dita, ela pode sim usar de ferramentas sonoras. A terapia do som pode, vez ou outra, utilizar de ferramentas musicais, mas como é que diz? A finalidade de uma e outra é diferente. Tá? Então, quando eu passei realmente a fazer essas formações, principalmente de meditação, de mindfulness, e aí eu fui conhecendo esse campo holístico, eu passei realmente a estudar profundamente sobre terapia do som, e aí foi
onde eu comecei a entender sobre vibração, sobre frequência, sobre som, sobre tanta coisa, sabe, num compilado, principalmente porque Carla, que é essa profissional da dança fantástica, que foi me levando esse assunto, a gente foi debatendo muita coisa a respeito, tá? Tanto que foi justamente depois de tanto conhecimento compartilhado que a gente fez um evento juntos. Então foi a partir disso que eu comecei realmente a entender e estudar a terapia, tá? Para realmente aplicar não só no meu dia a dia, porque hoje eu aplico no meu dia a dia a terapia do som, eu uso até para dormir, para estudar, para relaxar, para tudo praticamente. Então eu envolvo o som, eu envolvo toda essa questão até no meu dia a dia. Então, depois que eu passei por essas formações, por esses estudos, realmente, até me aprofundar sobre esse assunto, é que eu tive essa vontade, tá, de começar realmente, de dar esse passo inicial, principalmente porque na nossa região, que é interior, e Carla, inclusive, falou nisso na live dela, né? A gente tem essa dificuldade de levar esse assunto alternativo, holístico para as pessoas aqui, porque é um ambiente mais fechado, né? A gente não tem, digamos, um mercado aberto para esse assunto, para esse tipo de profissão. Então, lançar isso é novo, é totalmente novo e é diferente. A única coisa que eu posso relacionar em relação à terapia do som com as profissões aqui que eu vejo no Cariri dos profissionais é o yoga, que muitos profissionais do yoga, sim, eles utilizam, tá? Mas não como ferramenta principal, sim a ferramenta secundária da prática do yoga. E também depende da vertente, porque nem todas as vertentes do yoga utilizam das ferramentas sonoras, como a taça tibetana, como o hang drum, e como os tambores e outros instrumentos mais. Tá? Então, foi a partir disso que eu comecei a entender. Então, vamos lá. O que é exatamente essa terapia do som? Bem, em uma definição tá, bem básica, é uma técnica holística vibracional com efeitos terapêuticos. Então, os sons produzidos pelos diversos instrumentos que são utilizados na terapia, e principalmente instrumentos acústicos, como tambores, chocalhos, harpa, flauta, diguiridu, entre outros, e harmônicos, por isso que eu citei, né? Os sonoros e também os musicais harmônicos, propriamente ditos, que fazem parte aí de um amplo grupo. Tá? A taça tibetana, uma curiosidade, né? Já dizendo aqui, a taça tibetana, apesar de ser um instrumento melódico, ele também é harmônico, porque se você tocar ela bem direitinho, inclusive, estou aqui com muita falta da minha taça, porque infelizmente, quando chegou a pandemia, a minha taça ficou no local de trabalho, justamente na arca, que eu queria trazer hoje para mostrar aqui ao vivo, né? Apesar de não sair muito Ah, bem, mas a taça é fantástica porque ela emite realmente várias frequências ao mesmo tempo. Então, apesar de não ser um instrumento musical, é um instrumento harmônico, ou seja, tem mais de um som ali vibrando no corpo do instrumento. Então, isso é bem interessante, principalmente para as terapias, para a maneira como a gente medita com esses instrumentos. Carla já está comentando aqui várias coisas sobre os nossos eventos que a gente fez. Realmente, o nosso evento do workshop, Carla, vou falar daqui a pouco, deu mais de 50 pessoas, foi fantástico. E foi esse assunto aí que a gente inseriu, Medicine Drum. A gente adaptou esse nome, é um nome americano, que se trata dos tambores transcendentais, né, os tambores xamânicos que são usados no processo de cura. Então, vou continuar aqui explicando um pouco sobre o que é, tá? A terapia do som. Então, esses instrumentos, como eles têm essa vibração contínua e muito forte, para quem já escutou um diguiridu de perto, já presenciou, sabe que o instrumento ele vibra no seu corpo inteiro se você realmente se permitir a ouvir, a presenciar aquele instrumento na sua frente. Então, é como você disse, Júlio, o nosso corpo, ele tem praticamente água, todo lugar do nosso corpo é água, é água, é água. Então, o corpo vibra junto com a frequência justamente por essa facilidade. Eu fazia esse experimento toda a vida, principalmente quando as pessoas chegavam e viam a taça, né? Uma colega minha, que inclusive ela não está assistindo agora, a Doane, ela simplesmente me lembrou de um experimento que ela viu no YouTube, né? De colocar água dentro da taça e vibrar junto com o instrumento. Então é fantástico ver a água vibrando, né? E a forma como se faz, uma figura geométrica. É fantástico, tá? Entender isso de uma maneira prática e ver realmente presencialmente. E eu também passei realmente a me fascinar quando eu fui aplicando esses métodos justamente nas aulas. Né? Quando eu via que as pessoas sentiam realmente aquilo, que elas falavam, nossa, eu fiquei com meu corpo dormente só com a taça. Então, aquilo para mim era fantástico, entender realmente como funcionava na prática.
Então, a terapia ela usa dessa sonoridade, essa vibração, e ela contribui justamente para liberar tensões físicas, liberar tensões emocionais, liberar bloqueios energéticos, que aqui a gente também entra no campo político, como eu disse, né? A terapia do som entra nesse campo justamente por isso. Então, é uma terapia fantástica. Ela libera problemas físicos, mentais e emocionais, né? E também energéticos, para dizer, também em relação a essa terapia. Então, quais os benefícios? O que realmente você tende a ganhar com essa terapia? Você tende a ter uma melhor capacidade para atingir um estado de relaxamento profundo e expansão da consciência. Então, eu vou falar aqui já já sobre o evento, justamente quando eu percebi quando realmente as pessoas ficavam em estado hipnótico, só ouvindo o tambor, só ouvindo o som, sabe? Então, isso realmente é fantástico. A terapia, ela te leva a esses estados alterados de consciência. E é justamente isso que a maioria das pessoas busca quando falam de meditação. E é por isso que eu juntei esses dois assuntos. Então, você tem realmente uma profunda expansão da consciência com essa terapia. Então, você tem um desbloqueio e alinhamento energético, uma sensação de bem-estar imediata. Já nas primeiras aulas que ela falou aqui, ela falando que explicou realmente nas aulas dela, né? É isso, Carla, que tu explicou sobre como o corpo é energia. Também explicava bastante nas primeiras aulas que eu passei a dar sobre essa terapia, tá? Até porque a Carla foi participando junto comigo, ela me acompanhou nesse processo quando eu comecei a dar aula. E ela foi junto, tá? Me incentivando bastante. Então, num processo também agora físico, a gente também tem um reforço do sistema imunológico e da autoconfiança. Mas isso, é lógico que a gente tem um assunto bem amplo, porque quando a gente fala de terapia do som, a gente também está falando de ciência, de física. Ah, mas não é uma ciência comprovada com efetividade. Sim, mas que ainda vai se comprovar. Eu espero que, antes de morrer, espero que se comprove muita coisa. Porque a gente vê várias notícias, né, das pessoas que passaram a utilizar essa terapia ou de musicoterapia e tiveram curas físicas. Por exemplo, uma pessoa se curou ouvindo a sinfonia de Beethoven, se curou de câncer. Então, isso é uma notícia fantástica. Para mim, é algo como músico, como um possível musicoterapeuta, que eu também quero ser, e também um professor de meditação. Para mim, isso é uma coisa incrível, saber que realmente há um efeito físico, há um efeito real dessa terapia. E ela realmente funciona de uma maneira holística, e isso que é incrível. Então, os sons, eles desbloqueiam também memórias antigas. A gente tem justamente esse bloqueio emocional, você vai entrando em estado hipnótico e vai lembrando das suas experiências de vida. Não, e lógico, você pode também ter justamente experiências de vidas passadas, mas focando no seu eu agora, você realmente percebe que essa sonoridade contínua ali presente, perto de você, um digridô, um tambor, uma taça tibetana, um chocalho, seja qual for o instrumento, você passa realmente a vivenciar um estado meditativo e de hipnose. E aí você passa a ver as coisas na sua mente de uma maneira mais clara. E lógico, você pode ter experiências vendo realmente aquilo que mais te aflige emocionalmente. Então, esse processo é realmente muito profundo. E você pode atingir esses níveis de uma maneira cada vez mais profunda e se curando através da terapia do som. Então, é uma experiência muito incrível quando você faz realmente esse trabalho em grupo. Eu justamente, na Arca, eu passei a trabalhar em grupo com o meu grupo de meditação. Pode dizer, qual é a pergunta? O que é a arca? Arca, lembrando, tá? Associação dos Reikianos do Cariri, que é uma associação do Juazeiro do Norte, no Ceará, que trabalha com vários assuntos holísticos, com várias terapias alternativas, e uma delas, a meditação. Eu aliei a meditação, que é uma prática lá da Arca, com a terapia do som. Então, a minha turma ela foi de meditação e relaxamento musical. Eu incluí nesse relaxamento musical várias coisas, mantras, terapia do som, também envolvia a música propriamente dita, então eu levava instrumentos musicais, eu levava instrumentos sonoros da terapia do som, eu levava mantras recitados, mantras indianos. E aí eu fui desenvolvendo isso na aula. Cada vez foi ficando realmente muito legal esse trabalho. E, apesar de tudo, hoje, né, eu sinto muita falta de fazer esse trabalho.
É o espaço onde a gente trabalha, a Carla que comentou. E foi lá onde eu realmente comecei a aplicar, de fato, essa ideia da terapia do som. Então, a terapia do som, propriamente dita, ela tem várias aplicações, tá? Em grupos de meditação funciona realmente muito bem. Fora desses grupos também, em terapias individuais ou em terapias em grupo. Para quem trabalha com esse ramo, já sabe muito bem que as oficinas, elas rodam o Brasil. Vários músicos, várias pessoas ligadas tanto à musicoterapia como à terapia do som, eles trazem essas oficinas, tá? Você pode até conferir na internet, você encontra vários profissionais que trabalham com esse ramo e que saem lançando aí suas formações a respeito desse assunto. Então, é justamente na internet onde a gente passa a conhecer mais as coisas, e principalmente hoje em que a gente está mais em casa, né? Convido vocês também a entenderem mais sobre a terapia do som, e buscar realmente também usar isso no seu dia a dia. Eu vou já falar sobre esse assunto de como você utiliza no seu dia a dia, mesmo não tendo um instrumento sonoro propriamente dito. Então, lá na Arca, tá? Só lembrando, essas aulas elas foram semanais, a gente fazia nas quintas-feiras, às 19 horas, tá? Então, a gente tinha esse trabalho tanto da meditação. Eu sou uma pessoa muito ligada ao Zazen, então eu utilizo o método Zazen em praticamente tudo. A monja Coen realmente me doutrinou. Então, eu passei a utilizar esse método junto aos métodos da terapia do som para esses processos de cura. Então, é muito fantástico ver isso ao vivo, como funciona. Então, vamos falar agora um pouco sobre realmente o movimento do som. Já que a gente está falando de dança e terapia do som, vamos logo juntar essas duas coisas, porque... Vamos lá, pode dizer, Júlio. No meio da sua explicação sobre o movimento do som, eu tenho uma pergunta. Não sei se vai Sim. caber agora ou depois da sua explicação. O que seria, dentro da proposta do seu trabalho, o que é som, barulho, ruído e frequência? Certo. Então, eu vou explicar tanto de uma maneira pessoal, da minha compreensão, como também de uma maneira física, que eu trabalho realmente bastante com essa questão. Então, para mim, som é qualquer frequência emitida. Qualquer frequência emitida, seja por um corpo físico, por um corpo humano, por um corpo animal ou por um objeto não animal, não vivo. Então, isso para mim é som. Tá? Qual foi a outra pergunta? O que era frequência também? Ou o que era ruído? Som, barulho, ruído, frequência. Acho que barulho e ruído, eles se encontram bastante também nessa definição de som. Agora, a questão é a seguinte. Tratando-se de uma terapia, lógico que a gente usa de sons organizados, tá? Não são sons aleatórios. Então, frequência, aí eu vou juntar justamente essa explicação para... Primeiro eu vou explicar frequência para ficar mais claro. Frequência é justamente uma onda que ela se mantém fixa, digamos assim, em um determinado tempo, em um determinado intervalo. Então, ela não varia. É lógico que ela varia, mas ela varia de maneira permanente. Ela não varia de maneira oscilante. É isso que eu estou tentando dizer. Então, isso especificamente é frequência, e aí a gente começa a entender que barulho e ruído, elas oscilam. Então, não é um som organizacional, então não é um som que a gente pode utilizar na terapia do som. Então, falando agora especificamente de uma visão física, tá? Som é uma frequência produzida por um corpo de maneira artificial. Então, existem equipamentos, por exemplo, para quem conhece alguns instrumentos bem interessantes, como o Theremin. Eu não sei se vocês já viram o Theremin, eu acho um instrumento fantástico. É um instrumento que você utiliza as duas mãos, você não utiliza mais nada, e você vai oscilando a sua mão e a frequência, o instrumento ele vai emitindo frequências ali e vai saindo uma música. Eu acho esse instrumento fantástico, porque é justamente a explicação perfeita na prática para explicar essa questão física do som em um instrumento, né? Você vai justamente fazendo os movimentos. É fantástico o Theremin, então. O som produzido artificialmente e principalmente em frequências que faz todo esse trabalho. A taça tibetana, ela não é uma taça produzida simplesmente com ferro e pronto, né? Ela é produzida com muito cuidado
para emitir uma frequência, uma nota da música. Então, Caraca. tem taças tibetanas que elas são justamente reguladas em notas. As mais pequenas são notas mais agudas, as maiores são notas mais graves. E, ao passar aquele instrumentozinho ao redor da taça, você vê que essa frequência se mantém contínua, seja ela grave, seja ela aguda. Então, você produz uma frequência de maneira artificial e que o benefício, né, justamente está nisso. É uma frequência contínua, o seu cérebro vai ouvir aquilo, você vai entrar no estado de relaxamento automaticamente. Quando você escuta o som da água, é um som contínuo, é um som bastante relaxante. Você não escuta o som da água e de repente um trovão no meio. Eu acho que eu, pelo menos, quando estou à frente de um rio, não escuto isso, né? Eu escuto a água contínua, a água com aquele som realmente contínuo. Isso que faz com que o cérebro relaxe, né? Chuva, o som da chuva. Ah, Aí sim pode envolver trovões. Para quem gosta ou não, aí fica a par da pessoa. O som também é contínuo da chuva. Também os ah, trovões, né? Apesar de que são em tempos diferentes. O som de pedras rolando. E outros mais. Então, esses sons eles acabam relaxando o nosso cérebro por serem contínuos. Então, a ideia da hum. musicoterapia é justamente isso, de ser algo contínuo e que cura. E por que cura? Bem, aí a gente vai entrar num campo bem amplo, porque a gente vai discutir um pouco sobre frequências. Como eu disse, as taças, elas têm uma frequência própria. Então, uma taça ela tem uma frequência nota dó. Qual é a frequência da nota dó? Se eu não me engano, é 528 Hz. 528 Hz, vou até pesquisar aqui. 440 é o lá, né? Isso, 440 é o Lá. Então, É o que eu sei de cor, só isso. a frequência 528, justamente, ela é uma frequência específica da nota dó. A 440 é uma frequência já muito utilizada, porque foi definida, digamos assim, no século XX, como a frequência padrão dos instrumentos musicais. Antigamente, a gente tinha vários meios de determinar essas frequências, principalmente porque existe um instrumentozinho chamado diapasão, que é um pedacinho de metal com dois hastes, em que você toca e ele emite uma frequência e você encosta no ouvido e escuta aquele som contínuo. Então, o diapasão era utilizado por muitos músicos, só que justamente a definição do diapasão, a definição da frequência dele, não era regular na maioria dos locais. Na Alemanha era uma frequência, na França era outra frequência, e aí passou-se também no século XX a definir uma frequência única para os instrumentos musicais e principalmente para orquestras, 440 Hz. Na terapia do som a gente utiliza de várias frequências, não importa seja ela 400, seja ela 440, seja ela 480, seja ela 528, seja qual for. O intuito é justamente a frequência contínua. Existem vários, digamos assim, vários métodos de cura ligados à terapia do som que definem frequências e definem emoções. A gente tem vários métodos, e principalmente o mais conhecido, acho que a maioria das pessoas já conheceram, o solfeggio, que trata-se de um método justamente que utiliza dessa ideia de frequências em relação à nossa emoção, em relação à nossa cura, seja física, emocional ou psíquica também. Então é bem interessante esse método e como as frequências se casam. Então, eu ia falar aqui a respeito de um livro bem interessante, inclusive já vou começar recomendando bastante, tá? De um pesquisador bastante conhecido. Como a gente está em períodos de quarentena, infelizmente estou com a versão digital aqui dele. A terapia do som, tá? Terapia do som. Clederson Paduani. Inclusive, recomendo bastante para vocês passarem a conhecer essa ferramenta, tá? Porque aqui ele vai explicar um pouco sobre a história da terapia do som e entender justamente como ela se relaciona ao movimento. Olha aí, a dança. A terapia do som, a gente pode remeter justamente às primeiras tribos humanas que utilizaram música em rituais. Mas a música era contínua, o som era contínuo, não havia uma harmonia, às vezes não havia uma melodia. Era algo muito hipnótico. Qual o Então, nome do autor? vou só aqui retomar no nome do autor. Clederson Desculpa te cortar Paduani. aqui. Clederson Paduani. Clederson Paduani.
Isso, Ledes. isso. É um livro fantástico Sabia. que explica um pouco sobre essa história da terapia do som. Eu vou recomendar mais livros daqui a pouco, tá? Então, a partir disso, a partir desse envolvimento com a religião, o som ele se tornou realmente algo hipnótico. E desde as tribos indígenas, e é justamente isso que eu quero falar, porque é nas tribos, principalmente aqui no Brasil, que a gente confere isso com mais exatidão, tá? Porque é onde as primeiras formas de terapia do som, de cura mesmo, de cura hipnótica, daquilo ser realmente poderoso para a cura humana, serem presentes, porque a gente tem um mantra contínuo, um som contínuo, um movimento contínuo em roda, e que aquilo levava a um estado hipnótico e com certeza a um processo de cura. E principalmente isso aliado à medicina natural, né, das plantas, em que os índios ali utilizavam nos seus rituais e ainda utilizam, que é simplesmente fantástico. Então a relação da terapia do som ela foi se intensificando. E principalmente hoje que a gente vê isso com mais exatidão, né? Se você for em alguma oficina ou em algum momento relacionado à terapia do som, você vai conferir isso na prática, né? Por exemplo, o didgeridoo, que é um instrumento em que você sopra, ele é um cano bem longo, é um instrumento australiano, você sopra ele, ele emite uma frequência muito grave no chão. Essa frequência, ela é tão grave, ela é tão forte, ela é tão presente, que você sente do seu pé até a sua cabeça, principalmente se você estiver relaxado. Você sente, de fato, no seu corpo inteiro vibrando naquele didgeridoo, aquela frequência emitida. Quando você escuta um handpan ou um hang drum, que é um instrumento feito um disco voador com várias paletas de aço em que elas são tocadas e o som ele é emitido, então ele é um instrumento meio que ritmo e sonoro, ele é bem interessante. Você também escuta a suavidade daquelas notas e a presença e o estalo, ele vai justamente no seu corpo. A taça tibetana, quando ela é esfregada, o som ele vai se ampliando, não de maneira direcionada como muitos instrumentos, mas de maneira não de maneira contínua, não direcionada. Então ela vai em todo o ambiente. A taça tibetana ela vibra todo o ambiente, é fantástico, principalmente quando você está em um ambiente fechado. E se o ambiente entrar em ressonância, aí o negócio fica Ah, fantástico. É outro assunto que a gente vai falar, ressonância. O que é ressonância? Bem, se eu pegar aqui um diapasão, imagine que aqui é um diapasão. Lembra aquele instrumentinho que você bate, escuta no ouvido? Bateu um ah. diapasão e tem outro diapasão aqui. Na mesma frequência, por exemplo, esse diapasão, ele vibra uma frequência de 440 Hz. Esse diapasão vibra numa frequência de 440 Hz. Tocou aqui, esse aqui também vibra. Tocou aqui, esse aqui também vibra. Então, o ambiente, por exemplo, se uma frequência emitida do instrumento casar com aquele espaço, né, se aquele espaço ele vibrar em uma frequência emitida por um instrumento, pela voz, por qualquer outra coisa, você sente tudo nesse ambiente vibrando. Principalmente quando a gente está, por exemplo, quem nunca teve um vizinho que colocou o som no máximo e a porta começou a vibrar, a sua casa começou a mexer as coisas. Então, é justamente isso que eu estou falando, de ressonância, a coisa ela começa a se mexer, os objetos eles começam a entrar em contato com aquela frequência, mesmo sendo uma frequência um pouquinho ruim, né? Quem sabe se for uma frequência um pouquinho melhor, aí vale a pena. Pode dizer, Júlio. Eu já fiz um experimento dessa relação da ressonância quando eu tocava violão antigamente, né? Aí eu pegava um som, sei lá, um som artificial e botava perto da corda do violão. Exatamente a frequência da corda Ré, por exemplo, só ela que ficava vibrando sozinha com o som perto, que é do Ré. Aí as outras sem se mexer e a única vibrando era Ré. Ou Mi, sei lá, ou Lá, dependendo da frequência que eu estava emitindo. Parecia algo espiritual, assim, tipo, sozinha. Sim, sim. Então, bem interessante, né? É porque esse é um fenômeno do som, né? Um fenômeno ondulatório em que as ondas se propagam, né? As ondas mecânicas longitudinais. Agora vamos falar de física mesmo, né? No movimento oscilatório, né? A vibração ocorre de uma propagação direcionada.
Então, é por isso que a gente tem esse fenômeno da ressonância. Ele é bem interessante, porque também, se a gente for falar do nosso corpo, nosso crânio, que, né, tem todo um espaço, principalmente para quem canta, sabe muito bem que existem vários tipos de voz e uma delas é a voz de cabeça. O som, não é que o som vai sair da cabeça, o som vai vibrar em ressonância, né, com a caixa, que sua caixa craniana, com seu crânio, tá o som de cabeça. Então, isso é bem interessante porque isso, porque o som direcionado, ele vibra realmente nesses espaços do nosso corpo, tá? É por isso que eu comecei a utilizar de mantras na minha aula. Opa, o Rigoli tá comentando aqui, tocar um Hang Jun de Giridu aí na próxima live. Quem dera! Os instrumentos, cara, lá da Arca, na Associação dos Requeiros do Cariri, a gente tá na quarentena. Pode falar, Júlio. O Bruno é professor de yoga e também ele é músico. Ele toca também esses instrumentos, o hang drum e o didgeridoo. De Giridu. Boa maravilha, Bruno. Aí traz pra gente, você. Os meus caras na Arca, então. Como essa propagação sonora, ela age por fora nos ambientes, ela também pode agir por dentro. Então, quando você toca um digrito e você sente, aí é onde eu quero chegar. Você sente seu pulmão vibrando, você sente sua cabeça vibrando, você sente seus braços vibrando. É porque entrou justamente um contato de ressonância ali com seu corpo com o instrumento. É isso que é fantástico. É por isso que a terapia do som ela é bem interessante para esses processos de cura, tanto para relaxamento corporal, para relaxamento mental, como para liberação energética. Porque se não age no corpo, age na mente. Se não age na mente, age no espírito. É isso que eu entendo e é isso que a frequência ela passa a atingir todos esses campos. Porque é isso que faz com que a gente se cure. É sentir. Sentir mesmo. Sentir tanto fisicamente, sentir tanto emocionalmente, sentir espiritualmente a coisa agindo. E isso age das três formas. É isso que é fantástico nessa terapia. Então, seguindo a nossa live aqui, vou retomar aqui o meu roteiro. Vamos falar um pouco sobre essa questão da cinética, tá? A cinética, para quem conhece, ou cymatics em inglês, é uma ciência bastante recente, bastante interessante, que utiliza justamente desses métodos sonoros para entender como é que age nos corpos físicos. Então, se a gente falou de ressonância, a gente falou de vibração, de frequência. Então, essas coisas, elas são reais, elas agem nos corpos de maneira presente, de maneira física. Então, quando você pega um arco de um violino em uma mesa de aço e coloca areia por cima e passa esse arco na mesa, a areia ela passa a vibrar junto com aquele som. A areia ela começa a formar uma figura geométrica. Lembra, o som é algo contínuo, é algo muito bem organizado. É uma frequência definida. Então, se você age em uma frequência definida em cima de um corpo que recebe essa frequência, que entra em ressonância, forma-se algo, forma-se uma figura geométrica. Então, essa pesquisa da cinemática, da cymatics, ela é bastante ampla. A gente pode ver que começou lá nos anos 20, começou em muito tempo antes, tá? Justamente com essa mesa. E depois foi passando a ser utilizado vários outros métodos, principalmente na água, que é bem interessante de ver isso de forma tridimensional, esse fenômeno acontecer, as figuras aparecendo a partir dessas frequências. E sim, muitas vezes essas figuras elas têm propriedades geométricas. Para quem já viu aquele documentário do YouTube, que eu acho que todo mundo já viu, inclusive as vovó, tia de WhatsApp já viram, que é aquele... inclusive, nossa, me deu um branco agora, que é sobre a água. Que justamente um pesquisador, acho que japonês, ele utiliza da água em contato com várias outras coisas. Seja ela palavra, ou seja, uma frequência falada, seja ela pensamento, frequência aqui, a telepática, a gente pode relacionar isso, seja ela uma frequência sonora, musical, um cello, e ele simplesmente colocava um recipiente com água perto, congelava depois e viu que se formava com um microscópio. Se formavam figuras geométricas. Então, forma da água, lembrei. Valeu, tia do Zap. Então, esse é o documentário bastante interessante Do que Masaru Emoto.
Isso, do Masaru Emoto, que fala justamente sobre esse fenômeno que é bastante interessante de se observar na prática. E, justamente, a partir disso, vários outros pesquisadores começaram a pesquisar esse fenômeno da simática, tá? E aqui também a gente pode relacionar a semiótica, tá? Que é um estudo bastante amplo. Na música a gente também tem estudo da semiótica. Discutir tanto o lado filosófico, o lado físico, o lado realmente completo da coisa para entender esse fenômeno, tá? Mas especificamente esse fenômeno físico é interessante de observar. Justamente eu recomendo bastante esse documentário para quem quiser entender o básico do básico sobre simática, tá? Cymatics. Então vamos relacionar agora esse assunto ao xamanismo, porque agora falando do evento que Carla falou, lá na Associação dos Reikianos do Cariri, eu trabalho com meditação e com mantras, relaxamento musical, terapia do som. A Carla trabalha com dança. E foi justamente onde a gente casou um evento com esses dois assuntos e outros mais. E eu trouxe um momento para vivenciar justamente esses trabalhos que eu estava fazendo na Arca. A gente nomeou de Medicine Drum e Sons Transcendentais. Então, eu convidei uma amiga muito querida, inclusive Paula Rowena. Ela não está aqui agora, mas fica o meu agradecimento, porque ela participou da live, ou do momento, muito legal. Então, a Paula trouxe para a gente alguns instrumentos que eu utilizei durante o momento, tá? Tambor xamânico, um pau de chuva, a gente trouxe chocalhos, a gente trouxe chequerê, a gente trouxe vários instrumentos. A gente fez isso durante esse momento do evento de Carla. E Carla, que eu acho que agora não está online para falar, mas eu vou falar por ela que foi realmente um evento fantástico que ela organizou. Tá? Deu mais de 50 pessoas. Então, fazer um evento aqui no Cariri e trazer pessoas para o evento de dança e que envolva também outros assuntos é fantástico quando dá muita gente. É fantástico. E deu bastante. A gente se emocionou bastante no final, tá? Porque foi também onde a gente viu as coisas se casarem. Então, todo esse assunto aqui que eu falei, levando para essa ideia que eu fiz nessa oficina, foi justamente onde eu percebi que o movimento, o som, ele pode ser sentido fisicamente. Ele pode ser exprimido a partir de uma continuidade, de uma ressonância corporal, eu poderia dizer, com o que está sendo produzido ali. E quando a gente tocava o tambor, de uma maneira contínua e forte, as pessoas sentiam aquela presença. E elas exprimiam no seu corpo de uma maneira forte, de maneira presente, acompanhando em uma roda, direta ali com o corpo e sentindo aquele som. Quando a gente utilizava o pau de chuva, o corpo relaxava. A pessoa ela tinha um semblante totalmente diferente daquele que era com o tambor. Assim como o chocalho, a presença do chocalho, que também trazia uma sensação diferente no corpo e as pessoas exprimiam. E a gente foi experimentando isso durante essa oficina. E depois a gente fez experimento, né, utilizando justamente os instrumentos mais fortes, mais presentes, né, já que a gente pode associar até os elementos, os instrumentos, né, o tambor à terra, o chocalho ao ar, o fogo, pau de chuva à água. E a gente foi brincando justamente com essas sensações corporais, com os elementos. E foi realmente interessante fazer esse momento no evento Deusas da Noite, em que a gente aplicou em grupo uma forma de fazer terapia do som. E foi fantástico, foi algo que marcou, sabe, o que eu faço, marcou o que Carla faz também, ela que me ajudou justamente a entrar nesse campo, a entender mais sobre esse campo e realmente me lançar como um profissional que ainda precisa aprender muita coisa. Estou aprendendo e continuo aprendendo. É simplesmente incrível perceber quanto funciona e o quanto tem dessa ligação com o nosso corpo. Pode falar, Joyce. Você falando sobre a relação do tambor, isso me lembrou em uma das lives que a gente teve sobre a sexualidade, em que, acho que foi a Thelma, se eu não me engano, a Thelma Lobato, ela disse que as civilizações, né, os lugares onde se usa muito os movimentos, onde há tambor, onde é muito trabalhado o quadril. Então, o quadril ele é um lugar de ressonância desse som do tambor, né, essa vibração que o tambor emite. E, logicamente, essa parte
da ancestralidade, essa parte da sexualidade, não do sexo em si, mas a sexualidade que abrange também o sexo, isso faz com que aquela dança, né, sendo permitida ser vivida naquele corpo, você tem uma outra estrutura de pensamento por conta dessa movimentação que o tambor evoca nos corpos das pessoas. Sim. Fizeram uma pergunta aqui. Já aconteceu de alguém incorporar nessas oficinas? Já. E aconteceu justamente nessa oficina. Eu passei por um bom tempo. Eu não posso dizer eu sou hoje, mas ainda sou, posso dizer sim, de alma. Eu já participei da Umbanda. Então, tenho um carinho muito grande pela Umbanda. Eu hoje estou mais no Espiritismo, mas foi na Umbanda também que eu passei a conhecer essa coisa na prática, dos tambores, da mediunidade, da questão de incorporar realmente dessa ligação xamânica, tá? Principalmente quando essa ligação era feita com os caboclos, com os índios, né? Dessa maneira de entender na prática realmente ali no âmbito religioso. Foi incrível essa experiência e eu passei a entender também isso de uma maneira prática nas oficinas. Então, há algumas pessoas que têm justamente essa conexão ou essa participação nessas religiões, seja você espírita, seja você umbandista, candomblessista, ou do Vale do Amanhecer, ou de outras mais, que também envolvem esse campo mediúnico, ou outros mais. As pessoas, até mesmo quem não entende, quem não compreende muito bem esse âmbito, as pessoas sentem. E as pessoas exibem isso. E principalmente quem entra nesse campo mais inconsciente. Aí é que a pessoa se afunda, a pessoa se joga e sente aquela coisa transcendendo. E isso é fantástico de ver. Aconteceu muito, muito nas oficinas. As pessoas sentiam tudo, né? Sejam elas crentes disso ou não crentes disso. E eu passei também a compreender que isso é um fenômeno além do físico. E eu respeito muito, né, justamente, porque hoje eu compreendo melhor como é que age, como é que funciona esse mecanismo hipnótico e de ligação consciencial do nosso corpo, do nosso espírito com o som. Então isso é fantástico mesmo de entender e de compreender. Então, voltando ao nosso roteirozinho aqui, tá? Falando um pouco agora sobre essas questões do nosso evento, a gente tinha combinado, né, Júlio, de fazer um pequeno momento. Eu não sei se já está próximo da gente encerrar a live ou se já podemos fazer agora. A gente está chegando agora nos 48 minutos. A gente tem uns 7 minutos para terminar a nossa parte da fala. Depois a gente tem mais 5 minutinhos para o nosso experimento final. Mas a gente, não esquecendo que a gente faz as considerações finais e nossas relações de pensamento do nosso encontro hoje, antes da experimentação. Ok, então tudo bem. Então a gente pode passar para as perguntas. Alguém mais, se tiver alguma dúvida, se você também tiver uma dúvida, Júlio, pode fazer sua pergunta. E a gente vai começando esse diálogo aqui. Sim, pensando nos instrumentos, né, como emissor de som, como que a gente emite o nosso... Porque assim, se a gente ficar... Eu entrei numa numa câmara lá do Inmetro, esqueci o nome do lugar, que é no Rio de Janeiro, onde a gente entra. Eu fui por conta de uma disciplina na faculdade que era voltada para a música. Nós fomos lá para poder a gente perceber o som do vácuo, digamos assim. E aí, quando a gente entrou dentro, quando a gente ficou dentro da câmara, percebemos que o nosso corpo, mesmo a gente parado, ele emite algum som que era do nosso, como é que fala? Os neurônios, acho que são os neurônios. Faz um barulhinho assim na cabeça. Os próprios E aí, também. a partir disso... Oi? Os próprios órgãos também, eles têm alguma pulsação, algum som que seja emitido de uma maneira até muito, muito perceptível, mas se você realmente entrar em silêncio, você consegue escutar. Isso. E pensando dessa maneira, como que vocês trabalham essa relação do próprio som do corpo, né? Como também uma maneira de cura, né? Se você... Não sei como é que isso poderia ser, porque eu pensando nessa relação do próprio corpo como emissor de som. Eu comecei esse trabalho na Associação dos Requianos do Cariri
não como instrumentos propriamente ditos. Eu comecei com mantras. Então, o que é mantra? É um versículo religioso utilizado com uma melodia sonora contínua com a voz. Então, a partir do momento em que eu passei a utilizar esses mantras, eu vi que existem meios de fazer isso, que o seu corpo também sinta esses benefícios do som de maneira contínua. Então, se você já fez, ou para quem está assistindo essa live, já fez o mantra Om, sabe muito bem o que eu estou falando. O mantra Om é o mais básico e o mais completo mantra de todos. Por quê? É um som contínuo, é um som que vibra toda a sua caixa, aqui, toda a sua face, todos, e principalmente o seu pulmão, se você realmente tiver uma voz grave, para quem é baixo, né? Para quem canta e quem é baixo, principalmente, acho que deve ser uma maravilha, vira um monge. Porque o mantra Om vibra todo o ambiente, vibra a sua face, vibra o seu corpo e outros mais. Então, eu fui experimentando esses vocalizes, desses mantras, sejam eles recitados, sejam eles cantados, eu fui percebendo esses benefícios. E a gente pode fazer mantra também falando, por exemplo, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, ou cantando Om Mani Padme Hum, né? Então a gente pode fazer justamente esses dois exercícios e, lógico, percebendo que o exercício cantado ele é muito mais presente no nosso corpo. Então a voz é um instrumento. A voz é um perfeito instrumento e a gente pode utilizar ele para diversas coisas, né? E principalmente para esses processos de cura com a terapia do som, em que eu utilizava justamente dos mantras como esse recurso sonoro. Eu fui, logicamente, utilizando também os instrumentos durante as aulas, como propósito de relaxamento musical, né? Os instrumentos sonoros, os instrumentos musicais. Mas quando eu também fazia esses exercícios com mantras, era bem interessante das pessoas perceberem isso na prática com a própria voz, né? Elas entraram em estado de consciência alterada a partir do momento em que elas utilizavam esse vocalize. Então, era bem interessante perceber isso na prática. Está respondida a pergunta ou algo mais? Mais ou menos, depois eu falo com você por inbox. A Charline, que é do Mosaico Terapias Macaé, ela é uma terapeuta aqui de Macaé, que foi também uma das convidadas, cujo tema foi dança e terapia. A Charline falou que ela usa muito esses instrumentos nas terapias de constelação familiar sistêmica e xamânica. Então, ela usa tambor, maracá, pau de chuva e etc. Ela é maravilhosa. Beijo, Charline! Então, a terapia da constelação familiar é fantástica. Realmente já tive prazer de presenciar, então é algo incrível, tá? Então, um prazer, Thaís, para quem está saindo aí. Então, utilizar esses instrumentos em outras práticas traz um benefício, né? Se a constelação familiar justamente é a proposta de um desbloqueio emocional familiar, de uma conciliação daqueles que estão presentes naquela terapia, e os instrumentos influenciam nesse desbloqueio, então perfeito. É aí a proposta de utilizar essa terapia. Por isso que eu disse que dá para aplicá-la em outras mais, né? Apesar de ser uma terapia única, a pessoa ela pode participar junto com uma pessoa que trabalha com essa área, tanto de forma presencial, né, individual ou em grupo, e também em outros tipos de terapias, né? Eu justamente utilizei a meditação porque eu vi que casa muito bem, mas eu poderia utilizar em outros momentos, né, principalmente se eu fosse um profissional ligado à constelação familiar. Espero muito fazer um dia uma formação que eu acho incrível. Então, casa muito bem com essas terapias. Principalmente, eu ia citar justamente, tem um profissional aqui do Cariri, né, o Adamo Brasil, que é uma pessoa incrível, que é um hipnólogo. Para quem é hipnólogo, para quem trabalha com hipnose, é perfeito. É incrível. É perfeito. Porque casa justamente com essa ideia de trazer um estado alterado de consciência para aqueles que participam de um momento de terapia com hipnose. Bom, Alisson, a gente vai precisar agora ir para as nossas considerações finais e muito rápido, a gente, para não perder essa preciosidade também da parte da experimentação daqui a pouco.
daqui a pouquinho mesmo. Bom, sou muito grato, Alisson, pela sua disponibilidade, pela sua maneira tão... eu acho que você trouxe um conhecimento de maneira muito didática, e isso ajuda a gente muito a perceber algumas nuances das questões do som, e não só do som, mas como que o corpo ele vai reverberar a partir das experimentações, como os exemplos que você deu, né, de alguma nota que vai ali ressoar na sua casa, que está ouvindo o som do vizinho. Aquilo ali é uma coisa muito recorrente nessa quarentena. Então, imagine quanto som também a gente acaba que ressoa de uma voz de uma outra pessoa, ou de uma música externa, ou do som que você emite também, independentemente se for música, rádio ou se for outra coisa. Isso é importante para a gente pensar que a terapia, que essa cura não é só de fora para dentro, mas também de dentro para fora, né? Então isso você trouxe de maneira muito, 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 como é que fala, gente? Generosa, tá bom? Gratidão, e foi muito, muito boa essa live. É uma live para a gente ver mais de uma vez. Muito feliz. Gratidão. Eu que agradeço, viu, Júlio? Muito obrigado pelo convite. Obrigado a Carla, que trouxe aí essa ponte entre a gente. A gente teve essa conversa para fazer a live de hoje. Então, muita gratidão, tá, pela oportunidade de falar. Que é isso. Em outra oportunidade, se contar, pode contar comigo, tá? Estarei disponível. Aqui, ó, tem uma mensagem importante, ó. A Charline, Sim. ela disse Alisson, que... fez informação com a Joelma Duarte, ela mora em Portugal e vem aqui dar o melhor treinamento do mundo. Eu vou pesquisar no Google, agora. Joelma Duarte. Muito obrigado pela dica, tá? Bom, pessoal, Charline, se você também puder aí colocar algum som para poder colaborar na nossa experimentação, ou vocês que estão assistindo também, agora ou depois, puder colocar um som de... Você pode escolher qualquer som que envolva a natureza. Um som que lhe agrade. Se você quiser utilizar de um som de águas termais, só pesquisar no YouTube que você encontra algum som. Se você quiser utilizar de um som de fogueira, só pesquisar você encontra o som da floresta ou qualquer outro som que te ambiente nesse exercício que a gente vai fazer agora. 3 minutos, né? Então, é muito simples o que a gente vai fazer. É um relaxamento, tá? Muito breve, nesse momento em que a gente passou por essa conversa, até longa, vamos dizer assim, né? Mais de uma hora Passou muito rápido. Passou muito rápido, socorro. Então, gente, vamos lá. Primeiro, lógico, antes de mais nada, para aqueles que já sabem e praticam meditação, você pode fazer de olhos abertos ou de olho fechado, tá? Você inspira, logicamente, pelo diafragma e expira pela boca. Inspira, expira. Inspira, expira. Seja qual for o som que você estiver ouvindo agora, sinta-se à vontade. Sinta-se como se estivesse no ambiente. Se você está ouvindo o som de águas termais, sinta-se como se estivesse no rio. Se você está ouvindo um som da floresta, sinta-se como se estivesse na floresta. Se você está ouvindo um som de uma fogueira, sinta-se como se estivesse na frente daquela fogueira. E entre outros sons. Se ambientize nesse local. Sinta-se à vontade. Sinta-se livre. Escute. Inspire. Respire. Inspire e expire. Qualquer dor, qualquer questão emocional, a água leva. A floresta leva. A fogueira leva. O som que você está ouvindo leva. Entre neste estado de relaxamento. Agradeça. Liberte-se. Inspire e solte. Inspire mais uma vez e solte. E é isso. Agora você pode ficar mais relaxado. Aproveite também, escute mais outras frequências ou outros vídeos no YouTube e
se ambientize nessa terapia, que é fantástica, e você pode aproveitar aí mesmo na sua casa. Gratidão.